seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Engrandecido seja o nosso Deus. Salmo de número 51. Vamos ler todos juntos. Mas leia este salmo com o espírito, com a alma, com o coração. Tem gente que lê a Bíblia em voz alta assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, paga as minhas transgressões, segundo a multidão. Fala sem misericórdia. Isso é completamente avesso ao espírito com que foi escrito o salmo, porque é um salmo de clamor, é um salmo de súplica. Então leia o salmo no espírito com que ele foi escrito. Leia comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o Senhor. Pai amado, elevamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito a ti, Senhor. Fala conosco. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como diz em Deuteronômio 8:3. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem vamos tratar. Hebreus 4:12-13. Senhor, fala conosco, que a tua palavra entre em nossos corações, que a tua palavra nos purifique. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lava-nos, meu Deus, pela palavra. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Senhor, transforma a nossa mente pela tua palavra. Senhor, como está escrito, Senhor amado, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, como diz Romanos 12:2. Transforma a nossa mente pela tua palavra, Senhor. Lava-nos, meu Deus, opera nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Preste atenção à palavra do Senhor.
Há neste texto alguns detalhes que não são facilmente perceptíveis à primeira vista. É necessária alguma explicação, como o tesoureiro da rainha da Etiópia falou em Atos 8, como entenderei se alguém não me explicar? Então, preste atenção para que sempre quando você ler o Salmo 51, você consiga entender tudo o que está aqui dito, porque é a palavra de Deus preciosíssima. Diga glória a Jesus. O título do Salmo diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor. Cantor mor era a pessoa que puxava o canto no templo de Jerusalém. Na época de Davi, na tenda onde estava a arca de Deus, porque o templo ainda não tinha sido construído. Quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. A história está narrada em 2 Samuel capítulo 11, o adultério de Davi com esta mulher chamada Batseba, e Davi, além de adulterar, promoveu um meio do marido dela ser morto, então ele também foi culpado de um homicídio. Diga glória a Jesus. Se os irmãos forem ler os comentários, alguns tratam o Salmo como realmente escrito por Davi nesta ocasião. Outros comentários dizem assim: estes títulos dos Salmos, essas palavras escritas antes do Salmo, são inserções posteriores e não merecem crédito. Eu tenho em casa vários comentários, alguns deles dizem assim: irmãos, nem tudo que está escrito em um comentário bíblico merece crédito. A Bíblia merece crédito, não o comentário da Bíblia. Diga glória a Jesus. Pessoalmente não gosto quando um comentário diz isso, irmãos, porque é muito perigoso dizer a inserção posterior. Isso coloca já em crédito toda a palavra de Deus. Deus não permite inserções em sua palavra, porque diz lá em Apocalipse 22 que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus faz vir sobre as pessoas as pragas que estão escritas neste livro. Em Jeremias 1,12 está escrito: eu velo pela minha palavra para a cumprir. O Senhor é o guardião de sua palavra. Diga glória a Jesus. Também tem comentários que dizem que Mateus 17, 21 não existe nos melhores, nos originais. Mateus 17, 21 diz assim: essa caça só sai com jejum e oração. Aliás, seria muito conveniente para alguns que isso realmente não tivesse, né? Fazem misericórdia. Assim como outros comentários dizem que Marcos 16 termina no versículo 8 ou 9, e bem aquela parte assim: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Também diz que não está nos originais. Está na Bíblia, está na sua Bíblia e na minha também. Diga glória a Jesus. Sempre seja Deus verdadeiro e os comentários mentirosos. Diga glória a Jesus, parafraseando o que diz em Romanos 6. Diga glória a Deus. Irmãos, este aqui é um salmo de restauração. O Senhor tem falado conosco, o Senhor falou muito conosco no culto de domingo. Diga glória a Jesus. Para voltarmos ao Senhor. Diga glória a Jesus. Para voltarmos ao centro da vontade do Senhor. O Senhor nos falou em Colossenses 3, pensar nas coisas que são de cima. Se, pois, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, o Senhor quer que voltemos ao centro de sua vontade. O Senhor não quer que saiamos do primeiro amor. Diga glória a Jesus. É possível uma pessoa ficar muito tempo na igreja e passa aquilo a se tornar apenas um costume e não vem mais com a devoção, a paixão, o ardor, o fervor que vinha no início. Mas, meu amado irmão, a perda do primeiro amor leva a pessoa a perder a salvação. Porque lá em Apocalipse 2, quando Jesus escreveu a carta à igreja de Éfeso, ele diz: tirarei de ti o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse tirar o castiçal significa apagar a igreja. Não extingais o espírito, diz 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, Deus não admite alguém que ame menos. Tem que amar mais. Fala para o lado, amar mais. Então, irmãos, o Senhor está falando conosco aqui nessa igreja sobre restauração. O Senhor quer nos restaurar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor não nos tem deixado esquecer aquilo que Ele tem falado conosco.
Irmãos, todo este salmo é uma oração. O inimigo tratado neste salmo é o pecado, o inimigo é a carne, o inimigo é o próprio salmista em sua tendência pecaminosa. Outros salmos pedem a Deus a libertação dos inimigos. Aqui não, aqui o inimigo é a carne, é a natureza inclinada ao pecado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o salmo fala da restauração moral. Irmãos, nós cremos num Deus que aceita o pecador, perdoa o pecado, liberta o pecador e restaura plenamente. O ser humano acha assim: tá bom, errou uma vez, tudo bem, então agora fica aí quieto no teu canto, não fale mais nada, que você não tem mais esse direito. Como se qualquer um de nós tivesse qualquer direito. Lamentações 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Nova são cada manhã, é muito grande a sua fidelidade. Todos nós estamos de pé pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, este salmo fala de restauração. Como assim? Contra ti somente pequei, eu fiz o que parece mal aos teus olhos, para que sejas justo quando falares e puro quando julgares. O pecador, o salmista pecou, e foi pecado sério, porque depois ele diz assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha justiça, então a minha língua proclamará a tua salvação. Então ele pecou o pecado sério, ainda estava pedindo que o Senhor o livrasse de reincidir. Mas ele diz ali no texto que o Senhor haveria de restaurá-lo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quer dizer, além de ser perdoado, ele seria restaurado no trabalho do Senhor, ele poderia voltar a falar da palavra de Deus. E não só isso: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. O Senhor também o restauraria no louvor do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor restaura. Fala para nós: o Senhor quer te restaurar. Restaurar plenamente. O Senhor quer apagar todo o resquício do passado e do pecado que tão de perto nos rodeia, como diz em Hebreus capítulo 12. Irmãos, Davi pecou, mas o seu pecado tornou-se público, conhecido nacionalmente, e a sua confissão também pública. Este cântico de confissão de Davi, que tornou-se um cântico cantado por todos em Israel, todos sabiam de cor, tanto que ficou escrito para nós. Então, irmãos, isso aqui ensina o que nós sempre temos dito aqui. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa confissão tem que ser pública, não é só a Deus. Nós temos que confessar publicamente. Diga glória a Jesus. Tem que ser um pecador confesso. Tem gente que larga das drogas, depois que passa uns 10 anos ele fica meio com vergonha de dizer que é ex-viciado. Então ele nem fala isso para os outros assim. Ele age assim como... Meu amado irmão, Paulo nunca cansou de dizer que ele havia perseguido a igreja do Senhor. Está lá no capítulo 21, 22 de Atos, quando já fazia mais de 15 anos que ele era convertido, ele continuava a dizer o seu testemunho de onde o Senhor o tirou. Diga glória a Jesus. Por isso que muitos não são restaurados, porque não jogam aberto. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Irmãos, aqui o salmista pede misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes eu fico assim espantado com pessoas aqui da igreja que se desviaram do Senhor, ficaram um tempão desviados, voltam assim, bonitinhos, elegantes, quando vão orar assim: Senhor, meu amado, você não enxerga que você caiu? E que a posição de quem caiu e quer ser restaurado é clamor.
Não é ficar bonitinho assim com essa panca toda, Senhor. É ajoelhar e pôr a boca no pó, como diz em Lamentações 3. Põe a tua boca no pó que talvez haja esperança. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Davi estava clamando. Por isso que lemos todos juntos com entonação forte. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui é um clamor. Irmãos, o povo de Deus perdeu um pouco o senso de clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, tem gente que está com um problemão. Vem na igreja, derrama meia dúzia de lágrimas e já sai felizinho da vida. Isso não é clamor, meu filho. Leia lá Tiago 4, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Diga glória a Jesus. O problema está grande, é madrugada, jejum, oração e clamor diante de Deus. Diga glória a Jesus. O povo do Velho Testamento, quando estava em situação angustiante, rasgavam as vestes e colocavam-se naquela situação de prostração perante o Senhor. Irmãos, domingo o Senhor falou conosco, o Senhor nos conclamou à madrugada e à oração. Diga glória a Jesus. O Senhor nos conclamou ao jejum. E meu amado, e não é brincadeira. Fala para o outro assim, não é brincadeira. Irmãos, domingo, durante aquele louvor que o Senhor estava operando tanto, o Senhor me fez sentir náuseas, e vários irmãos aqui também sentiram náuseas. E o Senhor me disse, irmãos, as náuseas é aquilo que está escrito em Apocalipse 3. Porque não és frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, a vida que deveríamos ser crentes fervorosos e não somos, isso dá náuseas em Deus. Fala assim, misericórdia, essas orações michurucas, mequetrefes, que não servem para coisa nenhuma. Meu amado, oração diante de Deus tem que ser fervorosa. Diga glória a Jesus, senão Deus não ouve. Diga glória a Deus. Irmãos, e essa sensação de náusea, eu continuei na segunda-feira durante o dia, eu continuei com essa sensação. Meu amado, porque não é um cultinho que o povo vem e se ajoelha aqui na frente e está tudo resolvido. Capaz. Fala para você, capaz. Peca, vem um culto e chora, está tudo bom. Só para você mesmo. Diga glória a Jesus. É clamor diante de Deus, é clamor incessante, é perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Colossenses 4:2. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor continua falando conosco hoje. Irmãos, o salmista escreveu esse salmo porque ele estava sufocado pelo seu pecado. A sua mente não estava cauterizada, ainda doía, ainda incomodava aquilo. E ele clamava ao Senhor, clamou tanto que o Espírito Santo orou por ele, orou através de sua boca e tornaram-se páginas sagradas. Diga glória a Jesus. Olha o que ele diz, apaga as minhas transgressões. Por que ele disse isso? Apaga, porque as transgressões estavam escritas nos livros de Deus, aqueles livros escritos lá em Apocalipse 20, aquele livro que o salmista também disse no Salmo 139, todas as coisas registradas estão no teu livro. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que diz lá Colossenses 2, ele cancelou o escrito de dívida que testificava contra nós as suas ordenanças. Falando isso do Senhor Jesus. Meu amado, nós temos que clamar ao Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor quer nos restaurar. Mas quando o Senhor nos restaura, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mas para o Senhor restaurar, irmãos, é oração perseverante. Pastor, mas está tudo ruim. Eu fiz uma semana de jejum e continua ruim. Uma semana? Por assim, uma semana? Quantos dias Moisés jejuou para Deus lhe dar as tábuas da lei? Quantas mesmo? Quantos dias? 40. Quantos Jesus jejuou para vencer o diabo? E você com uma semaninha ainda está reclamando diante de Deus? Meu amado, é clamor. Fala para o outro assim, clamor. Irmãos, o povo brasileiro não sabe clamar. O povo brasileiro sabe sambar. Clamar não sabe. Fazem misericórdia. Leia no Velho Testamento, leia como que era o povo hebreu. Estava um problema, mas era clamor mesmo. Não comiam
para clamar a Deus. Aliás, esse é o verdadeiro jejum. A pessoa não tem fome porque está angustiada por um problema. O brasileiro faz jejum assim, morre de fome, mas não come porque está em jejum. Não é assim. Fala para nós assim, não é assim. Jejum é a pessoa assim, nem pensa em comida porque está assim, desesperada para encontrar uma solução em Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele estava pedindo para ser purificado. Repita comigo: eu quero me sentir limpo. Meu amado irmão, eu já tive essa sensação, e você também. Só que o problema é quando isso fica contínuo. Sabe aquela sensação assim? Alguém está endemoniado, vamos orar para expulsar? Daí você pensa assim, eu? Desse jeito que eu estou? Vou orar? Mas que beleza, né? O duro é que a pessoa fala isso, passa uma semana a pessoa continua assim, passa um mês a pessoa continua assim. O que você está esperando? Pergunta para você, o que você está esperando? Meu amado, o Senhor quer um conserto nosso, o Senhor quer a nossa restauração. Diga glória a Jesus. Se você já serviu ao Senhor e atualmente não está servindo mais porque os pecados te envolveram, o Senhor quer te libertar dos pecados e quer te restaurar para o serviço do Senhor. O Senhor ainda te quer. Fale isso para o outro lado, o Senhor ainda te quer. Mas o Senhor quer te dignificar. Limpa-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, o Senhor quer que se cumpra em nós o que diz 2 Timóteo 2,15, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. O Senhor quer nos tornar dignos. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 3, porque eu conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, o pecado é uma perturbação mortal. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Perturba, vira obsessão. A pessoa daí pecou, daí vem para o culto, vai louvar, a pessoa quer louvar. Ai, mas eu não posso, olha o que eu fiz, como que eu vou louvar? Irmãos, isso fica ocupando a mente, a pessoa fica perturbada. Isso pode virar até problema psicológico. Está aqui, o pecado está sempre diante de mim. Mas fazer o que então, meu irmão? Clame ao Senhor. Fala para o lado, clame ao Senhor. Tem que clamar a Deus. Irmãos, o Senhor nos colocou nessa semana e isso vai continuar. O Senhor nos colocou em clamor mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, em minha casa e minha esposa também entramos no clamor da madrugada, para o Senhor nos restaurar. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa noite era 2:30 da manhã, eu ainda não havia dormido, estava clamando a Deus, e falo isso não para aparecer, porque se é para aparecer, é para dizer, como diz 1 Timóteo 1, dos pecadores eu sou o principal. Fiquei até as 2:30 da manhã, porque eu preciso de Jesus, eu preciso do Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor precisa nos restaurar no primeiro amor. As coisas da vida nos envolvem. Fala para o outro lado assim, você precisa de Jesus. Diga glória a Deus. O teu coração ferve por Jesus? Ou só está meio morninho? Pergunta, irmão, assim, que está meio morninho, meu amado? Você está dando ânsias em Deus, e o Senhor quer te restaurar. Diga glória a Jesus. Versículo 4, contra ti somente pequei. Irmãos, o pecado é sério, porque olha, contra ti, quando você peca, você está contra Deus, você não está a favor de Deus, você está contra Deus. Quando alguém peca, esse alguém vai engrossar as fileiras da rebelião do diabo. Fazem misericórdia. Não é alguém mais que está a favor do Senhor. Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim. Quando o crente está em pecado, ele é um agente das trevas. Por isso diz lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Diga glória a Jesus.
Não fique contra Deus. Romanos 8,31, se Deus é por nós, e se Deus é contra nós, faz misericórdia. Contra ti somente pequei, para que sejas puro quando falares e justo quando julgares. Irmãos, aqui o pecador, irmãos, e outra coisa profunda no Salmo, é que Davi não lança sequer sombra de culpa sobre Batseba. Ele está dizendo, o pecado foi meu. Se fosse um brasileiro escrevendo o Salmo, adultérios são 2, 1 mais 1. Mas em misericórdia, o homem segundo o coração de Deus diz assim, eu pequei, o culpado fui eu. Diga glória a Jesus. Contra ti, eu pequei, somente pequei. Diga glória a Jesus. E além do que, irmãos, o salmista ficou doente por causa do pecado, para que gozem os ossos que tu quebraste. Quer dizer, ele ficou quebrantado, ficou doente, ficou adoecido por causa do pecado. E ele estava dizendo o seguinte, Senhor, os teus juízos caíram sobre mim, mas os teus juízos são justos. Fala para nós assim, justos. Meu amado, agora você precisa entender uma coisa. Diga glória a Deus. Mas tem gente que se desvia do Senhor, cai em pecado, apronta todas. Isso vai ter consequência. Passa um pouco, a pessoa tem um problema financeiro horroroso. Sabe o que a pessoa faz? Fica mal, fica batida, não ora, não vem na igreja. Olha a situação que eu estou. Você não enxerga que você caiu? Já esqueceu? Para que sejas puro quando falares e justo quando julgares. Deus é justo. Fala para o lado, Deus é justo. Está passando problema financeiro, sabe qual oração que você vai fazer? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Vamos versículo 5, esse versículo aqui é profundo. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, muitos pregadores encontram aqui uma expressão sobre o pecado original, porque nós nascemos da raça decaída de Adão, após Adão ter pecado. É uma inferência correta, não é errado dizer assim, mas o Salmo não é uma explicação teológica, o Salmo é uma confissão. Na verdade, não foi essa a intenção do salmista em dizer isto. O salmista aqui ele está confessando um pecado de sensualidade. Diga glória a Jesus. Foi o pecado dele, adultério com Batseba. Irmãos, aqui o Senhor fala conosco. Nós precisamos ser purificados. Sempre que nós entramos neste assunto chamado sexo, é muito difícil manter a pureza nisto. E o Senhor quer falar conosco hoje, porque muitos de nós não recebemos as bênçãos de Deus em sua integralidade, porque nós não abrimos e nós não nos deixamos purificar nisso. Diga glória a Jesus. Não faz muito tempo, faz menos de um ano, saiu a reportagem numa revista, acho que era a revista Veja, ou Isto É, reportagem de capa, dizendo assim, o que as pessoas pensam quando estão tendo um relacionamento íntimo. E a reportagem era horrorosa, dizendo que 75%, 80% de pessoas, durante um relacionamento íntimo, pensam em outra pessoa que não aquela que está com elas no momento. Fazem misericórdia. E é disso que o salmista está falando. E acontece isso com o crente também. Só que isso é pecado, e isso é a causa de perturbação na tua vida. Você é puro de mente?
Por isso que diz em Hebreus 13:4, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quem se converte ao Senhor, viveu a vida inteira no mundo, vem para Jesus, é casado, tem relações matrimoniais, aparentemente ilícitas, mas tem impureza naquilo, porque Deus conhece a tua mente. Fale isso para o irmão do lado: Deus conhece a tua mente. Por que você acha que está escrito o versículo seguinte? Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Por que você acha que esse é o versículo seguinte? Porque Deus vê o que você pensa, Deus vê todas as coisas. Diga glória a Jesus. E por isso que nós temos que ser abertos, nós temos que confessar ao Senhor, nós temos que suplicar ao Senhor, nós precisamos perder a nossa panca de bacanas e nos humilharmos diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Por isso que o salmista orava: purifica-me da minha iniquidade e lava-me do meu pecado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O versículo 7, purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Meu amado, como eu falei no início, preste atenção, para que sempre que você ler esse salmo, você vai saber o que é isso. Em Levítico 14, diga glória a Jesus, versículos 4 a 6, hisope era uma planta que usava para aspergir sangue para a purificação de leprosos nas leis do Velho Testamento. Então, com isso, o salmista está querendo dizer que ele estava com lepra espiritual, que o pecado o tinha consumido como se fosse uma lepra. Mas assim como o hisope purificava um leproso, assim ele queria ser purificado. Repita comigo: Jesus nos purifica. E esse hisope aqui fala profeticamente do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado, como diz em 1 João 1, também o versículo 7. Glória a Deus. Versículo 8, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Com o pecado, irmãos, atinge a alma e o físico, mas a restauração do pecador também atinge a alma e o físico. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma pessoa que está em pecado é uma pessoa perturbada. Salmo 32, a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então a pessoa fica perturbada, incomodada. Mas quando essa pessoa é restaurada, volta a alegria da salvação, volta ao júbilo. Se não voltou, é porque ainda não houve restauração plena. Diga glória a Jesus. E se não houve restauração, é porque aconteceu isso aqui, ó. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Diga glória a Deus. Se ainda não voltou a alegria da salvação, é porque você ainda não derramou tudo perante o Senhor. Mais jejum e oração. Fala isso, irmão do lado. Mais jejum e oração. Louvado seja o Senhor, irmãos. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Irmãos, isso aqui é uma oração, um clamor a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque após a cair em algum pecado, a pessoa fica contaminada. Pecado de adultério, aquilo ficava perturbando a cabeça do salmista. Ele precisava de um coração puro e precisava que Deus fizesse isso. Renova em mim um espírito reto. Antes ele andava reto. Com o pecado ele começou a andar torto.
como diz lá em Jeremias 2, dromedária ligeira és, que anda torcendo todos os teus caminhos, faz misericórdia. Salmo 84, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Isaías 40, tudo que é torcido se endireitará, tudo que é áspero se aplanará. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, é possível alguém se afastar tanto do Senhor a ponto de extinguir o Espírito Santo em si. Tem uma teologia que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo, que se a pessoa salva, jamais vai perder a salvação. Isso não tem cabimento, senão esta oração aqui não teria senso. Senão nós temos que admitir que tem um versículo na Bíblia que não tem razão de ser. Meu amado, diga glória a Jesus. O Senhor quer nos restaurar. E restaurar também na plenitude do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Meu amado, tem gente que quando queria o batismo do Espírito Santo, buscou, e era um fervor só. Agora está o crente mais micho e opaco do mundo. Fala-se misericórdia. E não existe desculpa para isso. Deus jamais vai aceitar as nossas desculpas. O Senhor quer o fervor do nosso coração. Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. As línguas que foram repartidas em Atos 2 eram línguas de fogo. As línguas do Espírito Santo são sempre de fogo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, essa expressão sustém-me com um espírito voluntário é: Senhor, que eu sempre continue assim disposto. Meu Deus, não permita que eu volte atrás, não permita que eu fique instável. Senhor, que eu sempre esteja disposto a te buscar. Irmãos, é uma oração que quando alguém se afastou do Senhor, e isso, irmãos, não é só sair da igreja, tem gente que está dentro da igreja, mas está mais frio que geladeira. Fazem misericórdia. Isso também tem que orar desse jeito. Sustente com o espírito voluntário. Irmãos, o caminho de volta é difícil, porque nós temos que lutar assim contra a correnteza, é muito difícil. Tem que lutar, e a maior luta de alguém que um dia caiu é manter-se sempre disposto. Para quem nunca caiu, sempre é fácil, sempre estar na presença de Deus. Para quem um dia caiu, sempre para entrar na presença do Senhor é um sacrifício, é um esforço, para daí sentir a presença do Senhor, até o dia que o Senhor te restaurar plenamente. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, é isso que o Senhor está falando nessa noite. Você precisa de perseverança. Diga glória a Deus. Perseverar até o Senhor te restaurar. Então ore: Senhor, sustém-me com um espírito voluntário. Diga glória a Jesus. Irmãos, é visível isso aqui na igreja, isso em qualquer lugar também desse mundo. Só cai, vem aqui, um culto emocionante, o Senhor fala, a pessoa vem aqui na frente e chora. Passa uma semana, já está assim, sabe o que é? Não tem esse espírito voluntário que diz o Salmo. Tem que clamar ao Senhor para o Senhor continuar te dando esta perseverança. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 13, como já dissemos: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este salmo é profundo porque Davi, vivendo na velha dispensação, conseguiu entender que o que Deus queria, na verdade, não eram aqueles rituais, porque ele disse: tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Davi entendeu mesmo naquela época que o que Deus quer é o coração, como diz em 1 Samuel 16, o homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê o coração. Deus quer o teu amor, Deus quer toda a tua atenção. Marcos 12:30, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Diga glória a Jesus. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado.
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos sempre um coração quebrantado. Fala para o irmão do lado assim, sempre. Sabe quando o crente começa a dar problema? Quando perde o coração quebrantado, porque daí ele fica chato, crica e exigente. Irmãos, mas isso é até visível, porque a pessoa senta na igreja com aquela carinha azeda assim, ó. O louvor não foi muito bom hoje. Mas em misericórdia, com um coração quebrantado, você não faria isso nunca. Você já chegava na igreja dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor quer nos restaurar. Fecha os teus olhos. Senhor, é o que nós clamamos a Ti, meu Deus, e clamamos nesta noite, Deus eterno, Deus maravilhoso. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos plenamente. Queremos, meu Deus, estar no centro da Tua vontade. Não queremos nos distrair com as coisas. Não queremos, meu Deus, com que os cuidados da vida ocupem lugar em nosso coração. Não queremos ajuntar tesouros na terra. Senhor, nós queremos as coisas celestiais, buscar as coisas que são de cima. Sustém-nos com um espírito voluntário. Nós queremos buscar ao Senhor continuamente. Sabe que cada um aqui, Senhor amado, tem a graça de Deus para continuar nas madrugadas, no clamor, no jejum, até ver a mão de Deus, até ver a mão poderosa do Senhor, até ver o Senhor fazer coisas tremendas e gloriosas. Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, opera na tua igreja, Senhor. Resolve situações que parece que estão ficando crônicas. Resolve, Senhor, em nome de Jesus. Desperta cada um para uma busca intensa e verdadeira, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, não se esqueça disso. Se você entrou na campanha de jejum e oração de madrugada essa semana, amém? Se não entrou, entre. Vamos fechar os olhos. Quem que já está nesta campanha, levante a mão. Amém, pode baixar a mão. Quem quer entrar hoje nesta campanha de jejum e oração para o Senhor te restaurar, fique com a mão levantada. Vamos apresentar o teu propósito diante de Deus. Senhor, olha, meu Deus, essas mãos que se levantam, pessoas que querem hoje entrar nesta campanha de jejum e oração para pedir, Senhor amado, a plenitude do Espírito Santo. Queremos estar no centro da vontade do Senhor. Recebe isso e dá graça. Sustém-nos com um espírito voluntário, como diz o Salmo, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, é para clamar mesmo. Meu amado, existem assuntos diante do Senhor que não são rápidos de resolver. Diga glória a Jesus. Existem coisas diante do Senhor que é 1, 2, 3 anos de oração. Diga glória a Jesus. Oração insistente e persistente. Mas, meu amado, quando Deus faz, é impressionante, porque é perfeito. Diga glória a Jesus. De repente, o Senhor faz e faz de forma que você nem sonhava, nem pensava, porque os caminhos de Deus são mais altos. Mas se não houvesse todo este período de clamor, o Senhor não faria. Diga glória a Deus. Então, meu amado, não se esqueça disso. Clame ao Senhor. Vamos orar pela campanha de 7 semanas.